Mateus capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outros 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles. E granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo, bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis com que eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento aqui. O teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com juros. Tirai-lhes, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, será-lhe tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá ao rei, aos que estiverem à sua direita: Vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver?
E respondendo o rei lhe dirá: Em verdade vos digo que quando o fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me daste de comer, tive sede e não me daste de beber, sendo estrangeiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, e enfermo na prisão não me visitaste. Então eles também lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus capítulo 26. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para, com dolo, prenderem Jesus e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: Por que é este desperdício? Pois este unguento poderia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: Por que afliges esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os principais sacerdotes e disse: Que me quereis dar? E eu vô-lo entregarei. E eles lhes estipularam 30 moedas de prata. E desde então buscava a oportunidade para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo-lhe: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo eles, disse: Em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu, e o deu aos discípulos, e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto de vide, até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe:
Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E, levantando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação, e na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portanto, levantai-vos e partamos, eis que é chegado o que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos principais sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: O que eu beijar, esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, o que vieste? Então, aproximando-se deles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o seu servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: Embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririas a Escritura, que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: Saístes como para um salteador, com espadas e varapaus, para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeste. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpra as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos deixando-o, fugiram. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa de sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e os anciões e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Mas, por fim, chegaram 2 testemunhas falsas e disseram: Este disse: Eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não respondes coisas alguma ao que este dispõe contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio, e respondendo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, e vindo sobre a nuvem do céu.
Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas. Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo, disseram: É réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhes davam punhadas, e outros os esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, Cristo, que é quem é o que te bateu? Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: Tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Mateus capítulo 27. E chegando a manhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo formaram juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isto é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: Não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E, tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se realizou o que fora anunciado pelo profeta Jeremias, que diz: E tomaram as 30 moedas de prata, o preço daquele que foi avaliado, o qual os filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor me determinou. E Jesus estava em pé diante do presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quantos testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que o quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Quais quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o havia entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhe: Qual desses dois quereis que eu vos solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O presidente, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava antes, o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isto. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhe Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do presidente conduziu Jesus à audiência e reuniram junto dele toda a corte. E despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na sua cabeça, e em sua mão direita uma cana,
e, ajoelhando-o diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus! E, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois que o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem cirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E assentados os guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita as suas acusações. Este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças, e dizendo: Tu que destrói o templo e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Da mesma maneira também os principais sacerdotes com os escribas e anciãos e fariseus escarnecendo diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9ª. E perto da hora 9ª, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Este clama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-los. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abrindo-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estava Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome de José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. E estava ali Maria Madalena e a outra Maria assentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e diga ao povo: ressuscitou dentre os mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: Tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra.
Mateus capítulo 28. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas roupas brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois imediatamente dizeis aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-los aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saía ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados, eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estava instruído. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do doce e amado Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Glória a Deus.